dia, bom dia, bom dia, seus lindos. Bom dia para todo mundo que não tem mais o que fazer. Estou bem surpreso com a quantidade de pessoas que apareceu por aqui. E a primeira coisa que eu queria saber é se está todo mundo já no cafezinho na mão, já tirou as remelinhas do olho. Está todo mundo pronto aí para nossa primeira live, primeira aula do Chora PDI, gente. E só para mostrar para vocês que o Léo não é nenhum safado vagabundo, ó. Ele acordou cedo e tá aqui comigo também. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo aí. Um ótimo dia para vocês e bora lá para essa aula, hein? Ai, gente, vamos dar uma enroladinha aqui, esses 5 minutinhos para ver se chega mais alguém antes da aula. Eu gostaria de compartilhar o que a galera tá comentando aqui, ó. Esse Gabriel, sem vergonha. Bom dia a todos, menos ao Jonathan que escolheu este horário de live. Ó, confesso para vocês que eu achei que ia ter uma pessoa que não fosse eu, mas que seria o Léo, gente. Então, tô bem surpreso aí com a presença de vocês, bem feliz. A ideia da aula hoje é a gente partir do início, né? Então, dar um overview inteiro do PDI, mostrar a aplicação toda mesmo para vocês. E eu espero que vocês saiam com algum aprendizado dessa primeira live, tá? A ideia é dissecar mesmo, mostrar todos os agrupamentos, e no final eu vou mostrar para você 3 steps, tá? Então a ideia é que a cada live a gente pegue um conjunto de steps para apresentar para vocês. Então nessa primeira live, como a gente vai dar uma introdução da ferramenta, ao final dessa introdução a gente vai mostrar 3 steps, que é o input table, o modified JavaScript e o table output. Esses são os steps que a gente mais costuma utilizar, tá? O table input porque é um step de entrada de dados, né? Então, geralmente, quando a gente trabalha de TL, é o steps que a gente utiliza. O table output é porque geralmente é a carga, né, de destino, então ele refere-se ao load, quando a gente fala de um processo de TL. E o modified JavaScript é porque ele é um step coringa. Então, quem consegue trabalhar com JavaScript, quem manja um pouquinho de JavaScript, economiza muitos steps, tá? Então, a ideia é mostrar esses 3 steps para vocês. Galera, tá dando bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia, Marcos. Bom dia, Andréia. Bom dia, Wesley. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todo mundo que está entrando. E espero que vocês já tenham tirado a remelinha do olho. Eu queria falar para vocês que esse horário aqui é um teste, tá bom? Eu gosto muito desse horário, porque após esse horário, finalizando a live, eu consigo acordar mais cedo, seja para estudar, seja para ir treinar. Então, eu acabo levantando mais cedo do que as outras pessoas. E com isso eu consigo focar melhor no meu desenvolvimento, né? É aquela história, quando tem gente dormindo, você já está aí trabalhando, você já está estudando. Então, tenham certeza que vocês já estão à frente de muitas pessoas, né? Quando a gente fala de Pentaho, mais especificamente de PDI, a gente sabe que é um conteúdo muito escasso na internet, eu estava até comentando com o Léo agora há pouco, então saibam que isso vai ser muito importante para o desenvolvimento de cada um de vocês, tá? Kleber comentou aqui, opa, remelas tiradas e café feito. É isso aí, Clebão. Eu vi que teve um comentário de uma galera aqui falando que tá com a versão 8.3, tá bom? Para essa primeira aula não tem problema, quando a gente precisar fazer um alinhamento dessas versões eu passo para vocês, mas nesse primeiro momento, para essa primeira aula não vai ter divergência nenhuma, todas as funcionalidades que nós temos na versão 8.3 e na 9.1 para essa aula são as mesmas, tá? Então não precisam se preocupar com isso. Vou esperar mais um minutinho aí e vamos ver se alguém mais entra. O Jones to Descato acabou de mandar o seu bom dia. Vamos para as cabeças carecas, as cabeças de Black Power como o do Léo, que ele falou que teve que arrancar. Cabelinho tá quase na régua já, hein? Tá bem longe, viu, rapaz? Tá bem longe. Só para falar para vocês, gente, que eu tô aqui controlando a live e se eu pegar o Léo aqui com o dedo no nariz e tal, eu compartilho com vocês para vocês darem uma zoada nele. Pode deixar. Johnny Hustler, o Léo ensina a fazer um café. Segundo o Jonathan, é o melhor café.
Bom, gente, show de bola. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aqui eu já estou com o meu... Opa! E aqui eu já estou com o meu PDI aberto, tá? Mas, para quem não sabe como abrir o PDI, como uma boa prática, eu sempre crio uma pastinha chamada Pentaho no disco C, tá? Então, dentro de Pentaho, eu descarrego todas as aplicações que eu utilizo no meu ambiente do Pentaho. Então, aqui você vê que eu tenho 3 ferramentas diferentes, tá? Eu tenho o Pentaho Data Integration, que é o foco do nosso curso do PDI. Eu tenho o Pentaho Server, que é o servidor do Pentaho, então é onde a gente consegue fazer o versionamento, é onde a gente consegue disponibilizar dashboards, subir nossos cubos OLAPs, relatórios, uma porrada de funcionalidade diferente, e mais para frente eu vou comentar um pouquinho dele também. E aqui eu tenho o Weka, que para quem não sabe é uma ferramenta que é de data mining, né? Então, ela é conhecida como uma ferramenta de data mining. Que descrição mais antiga é essa, né? Hoje em dia, se a gente for falar, a gente está falando que é uma ferramenta para criação de modelos de machine learning. E a grande vantagem dela é que ela é uma ferramenta 100% point and click, tá? Então, você não precisa sair programando nenhum script em Python, R, em Lua. Você consegue simplesmente arrastar componentes, fazer o load do seu dataset e escolher os algoritmos e parâmetros que você quer utilizar para criar esse modelo de machine learning. E mais para frente no curso Chora PDI eu vou mostrar para vocês como utilizar a ferramenta Weka junto com o PDI, né? Então a ideia é que a gente, bem mais para frente, quando a gente já estiver num nível de maturidade maior, mostrar como colocar um modelo de machine learning em produção utilizando o PDI, tá bom? Então vamos entrar em PDI, Data Integration, e aqui nós temos os principais arquivos do PDI, tá? Nesse primeiro momento, o que a gente vai utilizar é o Spoon Console, tá? Vocês vão ver que ele tem diversos arquivos aqui que são executáveis, né? A gente tem o PAN, a gente tem o Keychain, a gente tem o Spoon e o Spoon Console. Por que eu falo para a gente utilizar o Spoon Console? Porque assim que a gente inicia ele, ele vai abrir um log de execução. E esse log ajuda muito no momento da gente depurar e procurar por erros, tá? O log que ele abre é esse aqui, ó. Então você vê que ele vai mostrando a aplicação carregando todinha, tá bom? Então, ó, se ocorrer qualquer erro durante a criação de uma transformação ou de um job, é aqui que a gente consegue rastrear. Raramente eu consigo encontrar o erro utilizando a tela do próprio Pentaho como log, tá? Eu sempre vou lá porque é mais fácil de encontrar. De tempos em tempos eu vou fazer uma pausa para ver se tem alguma pergunta, senão a gente vai tocando o barco, tá bom? Então, eu indico que vocês inicializem pelo Spoon Console. Enquanto vocês fazem isso, eu vou dar um tempinho. O Spoon por si só, ele funciona como se fosse o Spoon Console, né? É a parte a execução para que você faça o desenvolvimento de jobs e transformations. Então, ele não vai abrir nenhum console e com ele você não consegue fazer nenhum agendamento de serviços do Pentaho, tá? Nós temos o Keychain. O Keychain, ele é o Keychain, ele é um executor já para que você faça agendamentos de jobs, tá bom? E é só jobs, tá? Eu não estou falando de transformation aqui. Imagine que você criou um job, por exemplo, que executa um script em shell. Então, você quer fazer isso utilizando o agendador de tarefas do Windows, por exemplo. É esse cara aqui que você vai ter que executar, tá? Não é o PAN, não é o Spoon, nem um Spoon Console. E já o PAN é justamente o contrário. Cadê esse safadinho? PAN. Já o PAN é justamente o contrário. Imagine que você criou apenas uma transformação. Imagine que você tem uma transformação que você quer enviar um e-mail diariamente mostrando para sua gerência qual é o faturamento dela, tá? Então, para executar somente transformações, você vai utilizar o PAN. Espero que todos já tenham aberto, tá? É verdade, ó. O Johnny fez um comentário aqui, ó. Remove a barra com o último comentário. Valeu, Johnny. Fica mais legível, assim. Eu vou tirar a gente aqui da tela também, para ver se fica um pouco mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Então, maravilha. Espero que todos já tenham o PDI aberto. E essa é a carinha inicial, né? Há algumas versões atrás, o PDI, ele era uma ferramenta com uma carinha mais arcaica, né? Bem feinha. Então, hoje ele tem melhorado muito, tá? Então, vamos começar falando sobre as partes que estão disponíveis
que estão aparecendo na tela para vocês. Quando a gente fala de Pentaho, é muito importante que vocês não tenham medo de ler documentação, gente, né? A gente sabe que as informações que são criadas e disponibilizadas pela própria comunidade na internet são bem escassas. Então, a ideia é que a gente, sempre que tiver alguma dúvida sobre o funcionamento de algum job, uma transformação, de algum componente, algum step, a gente leia a documentação oficial do Pentaho. E nessa tela aqui de Welcome to Pentaho Data Integration, você tem acesso a esses caras, tá? Então, olha só, ele mostra para você como abrir novos arquivos, criar uma nova transformação, um novo job. Ele tem uma guia aqui de aprendizagem, né? Então, ele tem uma documentação, tem alguns vídeos com tutoriais e algumas notas. Ele tem essa parte de extensão, onde ele fala sobre como construir plugins e baixar steps que foram construídos utilizando o Marketplace, que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso também. E aqui ele tem a parte de Discover, né, que são as notícias que estão rolando dentro do universo do Pentaho, tá? Então a gente está falando aqui do roadmap, dos eventos, webcasts e quaisquer outras notícias acerca do mundo Pentaho. Aqui embaixo nós temos a comunidade, onde geralmente, se você está com algum problema, eu recomendo que você jogue aqui, porque quando você joga no Google aparecem coisas muito antigas, tá? De versões muito antigas do PDI. Então, sempre que você tiver algum problema e o nosso próprio grupo aqui de estudos não puder te ajudar, eu vou recomendar para vocês que vocês procurem a comunidade oficial. E a comunidade oficial pode ser acessada através desse link, tá bom? Aqui nós temos o site da Hitachi Vantara. A Hitachi Vantara é a dona da Pentaho, né? Então, até muito tempo atrás, a Pentaho ele era uma ferramenta open source e a Hitachi adquiriu ela. E aqui nós também temos os fóruns do Pentaho, né? Que assim como na comunidade aparecem muitos problemas que ocorreram. Tá bom, gente? Deixa eu dar um tempinho aqui para ler os comentários do Hildo. Cria um modelo que faz todo o tratamento de um tabelão de venda separando as tabelas de menção e fato. Faz conexão com o MySQL, ficou bem redondinho, mas meu modelo faz a primeira carga full. É isso aí, Hildo. A ideia é exatamente essa. A primeira carga é sempre full e eu recomendo que a segunda carga em diante sempre seja incremental, tá bom? Vamos ver aqui. O Rafa tá falando aqui, ó. Para mim não melhorou a visualização. Para vocês, poderiam dar um zoom? Cara, é uma ótima pergunta. Eu não sei como dar zoom aqui. Não sei se deu uma melhorada aí para vocês na ferramenta. Espero o comentário de vocês aí para ver se deu uma melhorada. Tá. Eu dei um zoom aqui, vamos ver se aparece aí para vocês. Agora, seguindo adiante, aqui na parte de cima, nós temos toda a parte de gerenciamento da aplicação, tá? É bem básico como das outras aplicações. Então, em File a gente vai ter as opções para criar uma nova transformação ou um novo job, para abrir uma transformação, um novo job, abrir a partir de uma URL, abrir o que foi desenvolvido recentemente, fechar tudo. Ó, aqui ele tem a opção de importar de um arquivo XML. E por que ele dá essa opção de importar a partir de um arquivo XML? Talvez vocês não saibam, mas cada step que aparece quando a gente joga no board, ele é um arquivo XML, gente. Então, a gente tem a opção de dar um Ctrl+C nesse step, por exemplo, e salvar ele no arquivo XML, tá? Imagine que você queira criar seu próprio step no PDI. Como você faria isso? Claro que você teria que desenvolver toda a lógica e as regras em Java, mas o input, que seria a entrada desse step, você teria que fazer o desenvolvimento dele todo em XML, tá? Então, a ideia é fazer justamente isso. E aqui você tem a parte de export, que é da mesma forma para XML, ou recursos linkados para XML, tá bom? Maravilha, Jonathan. Se a gente descer aqui, a gente vê que o PDI ele divide a sua tela em duas partes principais, tá? Essa parte aqui, onde nós temos o Welcome do Pentaho, e essa parte à esquerda, onde nós temos um menu, não é? Uma barra que vai auxiliar a gente
em tudo que a gente precisar, tá bom? E dentro dessa guia, desse menu, do lado esquerdo, nós temos duas abas diferentes. Uma sendo de View e uma de Design, tá? A de View, você vê que ele está aparecendo somente duas opções nesse momento, que é de transformações e de jobs. E a de Design, ele está vazia, porque até esse momento nós não criamos nenhuma transformação e nenhum job. Então, aqui existem diversas formas da gente criar a nossa primeira transformação ou o nosso primeiro job. Uma das formas é vindo aqui clicando com o botão direito e clicando em novo. Tá vendo? Você vê que ele já abre automaticamente, já faz a criação de um novo job. Outra forma que é a forma que eu mais gosto de utilizar no dia a dia, é você utilizar a sequência de comandos Ctrl Alt N. Então, é muito mais prático, né? Muito mais rápido. E você pode vir aqui também no botãozinho File, Novo e Job. Inclusive, aqui ele já mostra aqui, ó, tá vendo? Ctrl Alt N. Então, esses atalhozinhos podem parecer uma besteirinha, mas no dia a dia dá uma grande agilidade no seu processo de desenvolvimento, né? Eu lembro que toda vez que eu via alguém fazendo a criação de uma nova transformação, de um novo job no PDI, me dava um pouquinho de aflição, sabe? Sabe quando você tem um pouquinho de entendimento de Excel e você vê que a pessoa que está utilizando ali do seu lado poderia utilizar diversos atalhos? A minha sensação é exatamente essa, tá? Então, podemos criar uma transformação dessa forma também. Agora, vamos ao conceito de job e de transformação, gente. Vamos lá. Transformação, presta atenção que isso é bem importante, tá bom? Porque muita gente tem dúvida quando eu devo utilizar um job e quando eu devo utilizar uma transformação. O intuito da transformação é você sempre criar um fluxo de trabalho onde você tem um início, uma transformação no meio e um destino. Então, por que eu estou falando isso? Porque toda vez que, para você utilizar uma transformação, você vai precisar de uma carga de dados inicial, tá? E geralmente essa carga a gente só pode utilizar todos os steps que estão dentro aqui do agrupamento input. Se você por algum motivo tentar executar uma transformação que não tenha um gatilho de dados, né, que a gente chama, essa transformação vai dar erro, tá? Então imagina que em uma transformação você queira executar diretamente um script SQL. Cara, você não pode fazer isso, vai dar erro. Você precisa de um gatilho para executar esse cara. Então você precisaria, por exemplo, utilizar a tabela de input, um exemplo bem tosquinho aqui para representar para vocês. Tem um step aqui chamado Generate Rows, tá? E para que serve esse Generate Rows? Você pode criar variáveis e mandar disparos diferentes. Então, se a gente vê aqui, ó, a gente vê que ele tem um limite de 10. O que significa isso? Significa que ele vai disparar 10 vezes. Então, aqui a gente poderia criar variáveis com tipos diferentes e enviar esse cara para o execute SQL, tá bom? Então, é muito importante vocês se atentarem a isso, tá? Se a gente ver aqui na aba de View da transformação, a gente vai ver que a gente vai ter uma estrutura de árvore. O que nós temos nessa estrutura de árvore? Nós vamos ter tudo o que está acontecendo nessa transformação. Então, você tem a parte para rodar as configurações. Aqui, como nós temos uma transformação em branco, você vai ver que está tudo vazio. Mas aqui ele mostraria as conexões com o banco de dados que existem. Em steps, ele mostraria cada step presente nessa transformação. Em hops, ele teria todas as conexões entre os steps. E aí você pode estar se perguntando, pô, mas para que eu preciso saber qual step está conectado a qual, se aqui nesse board branco eu já tenho essa informação? E a verdade é que, às vezes, em projetos mais complexos, você vai utilizar uma grande parte desse board. Então, essa tela aqui ela vai ficar com uma barra de rolagem enorme. E, inclusive, esse é um problema que aconteceu na B3, né, Léo? Você vê lá que tem bastante transformações e steps. Então, em vez de você ficar procurando manualmente não, né? Mas no olho aqui, caçando, descendo a barrinha de rolagem, você simplesmente abre essa pastinha de hops e por aqui você consegue digitar no teclado, pesquisar quais são os steps que estão conectados entre si, tá bom?
Esse partition schema, ele vai mostrar quais são os esquemas que nós temos particionados, é algo mais avançado. Essa parte de slave server é a mesma coisa, tá? Isso daqui é porque você consegue configurar uma máquina para você utilizar o PDI e outras máquinas para você rodar o PDI, tá? Então imagina que você tenha uma arquitetura um pouco mais complexa e você quer ter uma máquina somente para rodar os processos do PDI e outra máquina para você disponibilizar para que os usuários utilizem. Então aqui você consegue configurar diversos slave servers, tá? Aqui daqui para baixo, na verdade, é tudo esse mesmo sentido, tá bom? Essa parte de data services eu não utilizei, mas eu tô com muita vontade de trazer um videozão para vocês. Porque isso daqui é interessante. Isso daqui permite que você crie um serviço de dados, tá? E o que seria um serviço de dados? Você poderia montar uma transformação inteira aqui no PDI e através dessa transformação disponibilizar esses dados através de uma API, cara. Então imagina que você tem uma aplicação que está o tempo todo no ar e essa aplicação pode consumir dados direto desse serviço de dados, tá? Então poderia ser desde uma view, um select simples em um banco de dados, ou uma transformação extremamente complexa, né, com diversos tratamentos de dados, enriquecimentos, pegando os dados do governo através de API, cruzando com dados de redes sociais, cruzando com dados de clima. Então, além dessa vantagem de você conectar direto a sua transformação em uma aplicação que não está dentro do Pentaho, você ainda teria uma camada de segurança, porque você estaria disponibilizando esses dados dentro do PDI, tá bom? Esse VFS Connection, eu confesso para vocês que eu nunca utilizei, gente. Então, eu prefiro não passar nenhuma informação nesse sentido. E eu nunca conheci ninguém que utilizou, para dizer a verdade, tá? Maravilha. Na parte de design, você vai ver que a gente tem uma estrutura de diversas árvores aqui. Tá vendo? Então, nós temos um agrupamento de input, um agrupamento de output, um agrupamento de streaming, transform, utility, flow, scripting, Pentaho server. Cara, tem muita coisa aqui, tá bom? E para te dizer bem a verdade, eu acho muito difícil você precisar fazer alguma coisa que não tem aqui no Pentaho, tá? Então, toda vez que vocês forem criar uma transformação, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, cara, eu preciso de um step que dispare um gatilho de dados, tá? Não necessariamente você precisa puxar esses dados como eu mostrei para vocês anteriormente. Imagina que você queira realizar a automação de um envio de e-mail, tá bom? Então você tem esses e-mails tudo cadastrado dentro de uma variável em JavaScript. Você não precisa plugar a um banco de dados, mas aí você teria que utilizar aquele step que é o Generate Rows, tá bom? Então, para as próximas lives, como é que vai funcionar a nossa dinâmica? Toda live a gente vai pegar um conjunto de steps, tá? Só para deixar todo mundo na mesma página. Cada carinha desse daqui é o que a gente chama de step, né? Ele é um passo. O objetivo dele é executar uma tarefa. Então, nos steps de input, o objetivo dele é ter uma entrada de dados, seja via banco de dados, seja via arquivo, seja via OLAP input, um Modrian, informações do AD. O objetivo dele é sempre ter um input de dados. Em cada carinha desses aqui dentro se chama step. Então, a dinâmica das nossas lives será: eu e o Léo sempre vamos preparar um material com um conjunto de steps, e desses conjuntos de step a gente vai dissecar eles todinho, tá? Mostrando todas as funcionalidades dele, ok? Agora que a gente já viu como funciona a parte de transformação, vamos falar da parte de job, tá? Jonathan, elas não são iguais? Não, não são iguais. O objetivo da transformação é gerar um fluxo de trabalho onde tem uma entrada de dados, uma transformação e uma saída de dados. Seja banco de dados, o envio de um e-mail, um arquivo de Excel, um arquivo zipado. Já o job, o objetivo dele é realizar agrupamentos de transformações. Então, aqui é onde você vai gerenciar todas as transformações. Tá? Você pode ver que aqui ao lado na aba de design, ele também tem seus próprios steps, tá? Então você vê aqui que ele tem o start, tem o dummy, tem o job, tem o set variable, success, transformation, tem step para envio de e-mail, pegar e-mails,
ele tem também para você rodar scripts, tá vendo? Então, é muito importante que vocês tenham essa divisão. Quando eu vou utilizar um job ou quando eu vou utilizar uma transformação. Então, se você tem que realizar uma tarefa, por exemplo, um etéreo, extração, transformação e carga, vocês sempre vão utilizar o escopo de transformação. Agora, quando você quiser gerenciar essas transformações, aí você vem aqui para job. Tá? Então, imagina que eu quero fazer a carga de uma tabela de stage. Então, eu viria aqui, adicionaria um table input. Dentro desse table input, eu colocaria a minha query, tá? De onde eu estou pegando os dados da minha área de estágio. Faria alguns tratamentos nesses dados, sendo bem simplista aqui para vocês, só para demonstrar, tá bom, gente? String operations. E mais para frente eu vou falar tudo sobre cada um desses steps, tá? E strings cut. Ó, outra coisa aqui, eu aproveitar que já apareceu, toda vez que você tem algumas formas de ligar esses steps, tá? Esse carinha aqui do meio, que tá em azulzinho, o nome dele é Hope. E o único objetivo dele é o quê? É transitar dados do step anterior para o step atual. Então, para fazer isso, você pode passar o mouse por cima, clicar nessa setinha aqui e selecionar o outro step. Para deletar esse cara, você pode clicar com o botão direito, tá? No Hope e apagar Hope. Ou você pode, para quem usa mouse, ir com a bolinha do meio, clicar e arrastar, tá bom? Então, ó, quando eu faço isso, você vê que ele dá duas opções diferentes. Ele fala, ó, main output of step. Então, o que ele está falando? Eu quero seguir o fluxo principal do output do step. Então, você está falando, cara, deu tudo certo, passa para esse step aqui. E a gente tem a opção de baixo, que é error handling of step. Então, o que você está falando? Cara, eu quero fazer um disparo de erro do step anterior. E com isso você consegue mapear. Cara, se ele der algum erro aqui nesse step, eu quero que ele faça isso. Se der tudo certo, eu quero que ele faça isso. Então a gente vai colocar aqui como main output of step. Tá? E eu vou colocar um dummy aqui embaixo, só para ilustrar como a gente costuma fazer essa arquitetura. Tá? Eu não sei para que, se vocês conhecem o dummy, se vocês costumam utilizar ele, né? A função principal dele, que muita gente talvez não saiba, é funcionar como um onion entre diversas tabelas diferentes. Então imagina que você tenha diversos tables inputs com a mesma quantidade de colunas e o mesmo nome de colunas. E você queira empilhar esses dados, fazer um onion mesmo, como se fosse no SQL. Você pode conectar todos esses table inputs ao dummy e ele vai fazer o empilhamento desses dados. No dia a dia, a gente costuma utilizar ele para as outras coisas também, como adicionar ele com uma saída de dados para poder dar um preview. E também, e pelo menos eu costumo utilizar ele para organizar minha transformação. Né? Durante o decorrer do curso, vocês vão perceber que eu tenho um pouquinho de toque, então eu não gosto de deixar uma transformação feia, não só por questão de estética, mas porque eu acho que ela fica muito ilegível. Então eu gosto muito de deixar ela sempre bem desenhadinha, para que o outro profissional pegar a minha transformação e entenda de forma fácil o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, basicamente, eu poderia fazer isso daqui, ó. String operation, selecionei o erro. Aqui você vê que ele vai falar, step string operation has two destination step to which it sends rows of data. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, cara, o step string operations, ele está mandando dados para duas saídas diferentes. E eu quero saber como você quer tratar isso. Então, você tem duas opções diferentes. Você pode distribuir ou você pode copiar, tá? Quando eu falo que você pode copiar, basicamente o que eu estou falando é o seguinte, você vai enviar os dados que estão passando pelo string operations para as duas saídas, tá? Então você vai mandar vai ter uma duplicidade, né? Você vai estar enviando esses dados para as duas saídas. E quando eu falo que eu vou distribuir, eu estou falando que eu vou mandar uma parte para string cut e a outra para o dummy. Como nesse caso a gente está falando de erro, eu posso colocar aqui como distribuir, porque eu não quero que venha dados corretos para esse carinha aqui. Tá bom?
Ó, o Marcos pediu para eu dar um zoom aqui. Deixa eu tentar fazer esse zoom. Ô, Mister, tenta dar um zoom na layout do monitor. Talvez isso ajude. No layout do monitor. É, porque por aqui eu Ela no não vídeo. consigo. Tem aqui em cima, ó. Também tem esse zoom aí. Deu Show. uma melhorada? Pra mim deu. Vamos ver para a galera aí. Ah, maravilha. Obrigado pelo feedback, Léo, Marcos e a André. Tá bom? Acho que tem um atrasinho aí, ó. O Marcos falou não na própria aba de transformação. Aumenta ainda mais. Pera aí, eu vou colocar aqui no 200, então. Deu uma melhorada aí, Marcão. Ficou sucesso agora, hein? Agora dá pra Agora ficou enxergar bom, bem. né? Uhum. Ah, maravilha. Esse feedback é importante para que a gente possa fazer a correção do curso nas próximas aulas, né? Só tomar um cafezinho aqui. Maravilha, gente. Então, a nível de transformação, vocês podem fazer dessa forma, tá? Em projetos, o que a gente costumava fazer? Existem duas formas de você fazer a geração de logs de erro, tá? E eu vou entrar nisso um pouco mais para frente. Mas você poderia aqui, por exemplo, colocar uma tabela de saída de logs. Então, se essa transformação falhasse, você poderia gravar esse log aqui dentro. Existem formas mais interessantes de fazer isso, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, esse é o escopo em que a gente utiliza transformações. Já o escopo da gente utilizar jobs é utilizar um conjunto de transformações. Então, aqui, a primeira coisa que vocês precisam se atentar é que, deixa eu já aumentar aqui, que agora eu não estou mais besta nem nada. Primeira coisa que vocês precisam se atentar é que um fluxo de job sempre começa com um step chamado start. Então, em general, a gente vê que tem ele aqui, ó. Start, tá vendo? Bonitão. Uma curiosidade para vocês é que se você clicar nele duas vezes, eu acho que nem todo mundo sabe disso, mas se você clicar nele duas vezes, ele dá a opção para você esquedular esse job. E uma curiosidade maior ainda é que ele não funciona, tá? Dessa forma. Então, existem duas formas de você esquedular esse job oficialmente. A primeira é utilizando aplicações terceiras ou aplicações do próprio sistema operacional, né, como o Chrome Tab no Linux ou o Task Scheduler do Windows. E uma outra forma que você tem de agendar esses jobs é utilizando o Pentaho Server, que é a melhor saída que vocês podem ter, e mais para frente a gente vai mostrar isso para vocês, tá? Como criar um repositório, como fazer o versionamento das transformações e como esquedular essas transformações no Pentaho Server. Então, todo job tem que começar com o Step Start. Após o Step Start, você vê que aqui ele tem outro job e uma transformation. Então, você pode fazer um job que chama um conjunto de jobs, tá? Um job que chama um conjunto de transformations. Em projetos, vocês vão perceber que isso é muito útil, porque você pode definir escopos diferentes de trabalho, fluxos diferentes de trabalho. Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter toda a minha parte de staging área, tá? Então, aqui eu poderia colocar do transacional para staging. Todo mundo fica à vontade com o conceito de staging, gente, né? Só para deixar todo mundo na mesma página, tá? Staging, ou a área de estágio, como a gente costuma chamar, é uma área, é um conjunto de tabelas, né? Onde a gente armazena os dados transformados, tá? Cada empresa utiliza esse conceito de uma forma diferente. Tem gente que gosta de utilizar a staging a cada transformação de dados, tá? Então, tem gente que gosta de ter todo o fluxo. Imagina que eu estou fazendo a carga de uma tabela de cadastro onde eu contenho um endereço. Tem empresas que gostam de utilizar a staging para cada tratamento realizado nessa tabela. Eu, particularmente, prefiro fazer todas as transformações no próprio PDI e jogar isso tudo numa única área de estágio para cada tabela, tá bom? Então aqui você poderia ter um job que faria todo esse tratamento dos dados, jogaria eles para uma área de estágio, tá? E aqui você poderia ter uma transformação que pegaria esses dados
da área de staging e jogaria para o seu DW, MDM, ADS, Lake, tá bom? E aí dentro desse job nós teríamos um conjunto de transformações, tá? E aqui dentro a gente teria uma única transformação, tá bom? Que aqui no final nós precisamos finalizar o nosso fluxo de trabalho, que seria com o step success, tá bom? Certo? Todo mundo bem aí? Então, esse é o fluxo de trabalho quando a gente fala de job. Se a gente for chamar um conjunto de transformação, a gente chama um job, coloca o step job. Se a gente quiser chamar uma transformação específica, a gente utiliza o step de transformação, tá? Abrindo essa parte aqui de job, se a gente der 2 cliques nele, você vai ver que ele vai abrir uma telinha de configuração, tá? E aparentemente é bem simples, você simplesmente clicando em Browse, você consegue procurar as transformações que você tem criada, tá? Então eu vou pegar aqui ver se eu acho alguma coisa aqui, rapidinho, só para apresentar para vocês. Projetos, Pendata, transformações, Get Social Data. Maravilha. Esse daqui é um projeto que eu criei, tá? Onde eu faço extração de dados do Twitter e do Instagram. Então, eu estou configurando ele para abrir esse job, para rodar esse job. Aqui embaixo nós temos algumas configurações, tá? Você vê que ele tem configurações para você rodar esse job. Então, ele está aqui, Pentaho local. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou utilizando a minha máquina local para rodar o Pentaho, meu servidor local. Eu poderia configurar um cluster inteiro para rodar esse job, tá bom? Então, eu teria um conjunto, só para alinhar a definição de cluster aqui, tá? Eu teria um conjunto de máquinas que seriam gerenciadas por uma máquina master, que seria onde está o PDI, e essas máquinas do cluster rodaria paralelamente o meu job, tá bom? Como a gente está utilizando o local, ele vai rodar nessa própria máquina aqui. Nós temos esse campinho aqui chamado Execute Every Input Row. O que esse cara faz? Imagina que antes desse job você tenha uma transformação. A gente vai entrar nisso mais a fundo, mas imagina que antes desse job a gente tem uma transformação e nessa transformação, aqui por exemplo, eu tenho um carinha chamado Copy Rows to Result, tá? O que esse step Copy Rows to Result faz? Ele copia essas linhas e deixa armazenado durante um processo de transformação ou de job. Ele não armazena em lugar nenhum, tá vendo? Eu não estou jogando ele para eu não estou jogando ele para um Excel, não estou jogando ele para um banco de dados, eu simplesmente estou jogando ele para esse Copy Rows to Result. Ele simplesmente copia esses registros. Se a gente ver aqui do lado, a gente vê que ele está dentro do agrupamento de job. Então, quando eu falo assim para ele, imagina que eu tivesse uma transformação aqui antes. E eu vou chamar essa transformação de getRows. Imagina que essa transformação aqui, getRows, é essa transformação aqui, que está jogando esses dados para o Copy Rows to Result. Quando ela passa para esse job, eu estou falando o seguinte, para cada linha que vier de getRows, você vai mandar linha a linha por job. E isso, gente, é muito importante. Nas próximas aulas vocês vão entender por quê. Porque aqui, basicamente, se eu executo esse cara, ele está fazendo como se fosse um for, tá bom? Então, como ele vai pegar linha a linha, nós estamos iterando a transformação do getRows no job, nesse job aqui, tá bom? Então, só para voltarmos. Aqui a gente tem a opção de passar subjobs e transformações para o Pentaho. Isso daqui é um pouquinho mais complexo, eu vou explicar para vocês mais para frente, então não se preocupe com isso agora. Aqui ele permite que, caso a gente tome essa decisão, a gente consiga fazer um monitoramento mais eficiente, né? Então ele traz muito mais informações na tabelinha de log.
Aqui a gente consegue configurar se a gente quer esperar o job remoto completar antes de seguir em frente, tá bom? E aqui ele dá a opção da gente abordar o job. Maravilha, gente. Já nas tabelinhas aqui nesse step de transformação, vocês vão ver que as configurações são basicamente a mesma, tá bom? Então, tudo que a gente consegue fazer no job, a gente consegue fazer na transformação também. Então, ele dá a opção do Browse, que é para a gente buscar nessas transformações. E aqui nós temos algumas abinhas, que é a de Options, nós temos a opção de Login, tá vendo? Isso daqui é caso a gente queira salvar arquivos de log, fisicalizar esses arquivos, o que eu não recomendo, tá bom? Eu sempre recomendo que a gente crie uma tabela só de log para isso, até porque depois a gente consegue criar um dashboard bonitão mais para frente, e é o que a gente vai fazer mais para frente, tá? Aqui nós temos a parte de argumentos e a parte de parâmetros, tá bom? Jonathan, qual a diferença, cara, de argumentos e de parâmetros? Argumentos, a gente está falando de variáveis que vêm de fora do PDI. Então, talvez vocês saibam, talvez não, mas a gente consegue rodar jobs e transformações no PDI através de um relatório no Pentaho Server, por exemplo, tá? Então, imagina que você queira criar um sistema de cadastro, né, como nós fizemos na B3. Você consegue, pelo próprio Pentaho Server, criar uma aplicação que receba um input de dados de cadastro, chama o job no PDI para salvar essas informações. Então, é bem interessante. Então, todas essas informações que viriam do Pentaho Server, a gente criaria variáveis aqui dentro de argumento, tá bom? E os parâmetros é praticamente a mesma coisa, mas a gente costuma utilizar quando são informações que já estão dentro do próprio job. Então, aqui dentro eu vou mostrar para vocês, no desenvolvimento do curso, que é possível a gente criar variáveis, tá? E quando eu falo variáveis, eu estou me referindo a valores que transitam entre uma transformação e outra, tá? É muito complicado você conseguir fazer a passagem de informação entre jobs e transformações, e as variáveis facilitam isso nesse sentido, tá bom? Maravilha, gente. Agora, tem duas coisas que eu queria mostrar para vocês. A primeira coisa é que se a gente vier aqui em Tools, você vai ver uma coisinha aqui, esquece todo o resto, tá? Só atenta nisso que eu tô falando. Você vai ver um carinha aqui chamado repositório, tá? E você vê que ele não tá aparecendo nada, não é? Tá vazio, tá desabilitado, não permite que a gente conecte nesse repositório. O que significa esse repositório? Esse repositório é basicamente um GitHub, um GitLab interno, um Git, né, do próprio Pentaho. Então, por exemplo, na B3 nós tínhamos uma equipe que mexia com o PDI. E lá era muito comum que as transformações que a gente realizava, as extrações que a gente fazia, houvessem alterações. Por quê? Porque a gente trabalhar lá, cara, tem mais de, acho que 500.000 bases de dados diferentes. Então, muitas vezes, quando a gente finaliza uma extração de dados, os caras já migraram para uma nova versão do servidor. Então, lá é muito constante a mudança de conexão de banco de dados e também de query. E com esse repositório, você consegue fazer o versionamento do desenvolvimento dessas transformações. Então, imagina que eu criei um ETL, onde eu tenho um table input, estou extraindo dados de um banco de dados MySQL para pegar dados do sistema A, tá? Sistema A, letra A. Depois de 2 semanas, eu saí de férias, estou aproveitando minhas férias em casa, e o Léo ficou com esse problema para ele, de gerenciar todas as transformações que lá ficaram. E aí ele recebe a notícia de que aquela base vai sofrer uma migração para uma base Oracle. E ele vai ter que alterar essa base. Para a gente não perder todo o histórico, ele faz essa transformação, salva, e dentro do próprio PDI e do Pentaho Server, a gente tem o lastro dessa alteração. Então, a gente consegue ver quando esse cara foi alterado, por quem ele foi alterado, e ainda assim mantém a versão antiga, caso a gente queira retornar, tá? Então, isso é muito interessante.
A gente não consegue utilizar esse repositório agora porque não é uma configuração que vem nativa do PDI. Por que não vem nativa do PDI? Porque, ponto número 1, a gente precisa integrar o PDI ao Pentaho Server, tá? Na versão Community Edition. Na versão Enterprise Edition, isso já é uma configuração padrão, inclusive porque existe um servidor PDI, tá bom? Ponto número 2, Jonathan. Como a gente faz essa integração? Essa integração se dá através de alteração de um determinado arquivo nos arquivos de configuração do Pentaho. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver, mas o Pentaho tem poucos arquivos, né? Se você ir navegando dentro dessas pastas, vocês vão ver que ele tem uma infinidade de arquivos, né? Então é bastante coisa mesmo. E eu vou mostrar para vocês como configurar um repositório mais para frente também, conforme a gente for avançando e elevando o nosso nível de maturidade, tá bom? Maravilha, Jonathan. Estamos quase finalizando esse overview que eu estou passando para vocês, mas antes eu gostaria de mostrar mais uma coisa. Tanto em transformação quanto em job, se vocês derem 2 cliques nesse board branco, você vai ver que vai abrir uma janelinha para que vocês configurem esse job da melhor forma possível. Então, nele você pode colocar uma descrição estendida. Imagine que você começou a transformação, mas ela ainda não está pronta para ser colocada em produção, cara. Você pode deixar ela em draft, ou você pode colocar ela em production. Você pode colocar a versão que ela é, pensando naquela história que eu estava falando do versionamento. A minha versão do sistema A era a versão 1.0. O Léo precisou alterar, ele pode colocar aqui versão 2.0, tá bom? Aqui a gente consegue colocar o nosso nome, quem desenvolveu essa transformação, aqui a data de que ela foi desenvolvida, tá bom? A gente consegue fazer todo esse gerenciamento. Na aba de parâmetros, a gente entra naquele mesmo bate-papo que a gente falou, tá? Em parâmetros a gente consegue criar valor específico, então é como se a gente estivesse gerando campos chave valor, tá? A gente coloca um valor específico e consegue definir um valor padrão para ela, tá bom? Deixa eu tomar só um cafezinho aqui que a voz está indo embora. E para ficar fácil aqui, a gente pode colocar uma descrição, tá bom? Parte de settings, isso daqui é para que a gente possa definir o ID do batch, tá bom? Eu, particularmente, nunca utilizei isso. Não sei em qual situação seria melhor utilizar, tá bom? Então, eu prefiro não recomendar para vocês. E aqui nós temos a parte de log, gente. Lembra que eu falei para vocês que vocês poderiam gerar o log aqui na transformação toda vez que desse erro, mas que tinha uma forma mais interessante de gerar esse log? Então, a forma mais interessante é essa daqui. Clica com o botão 2 vezes aqui no board, em log, e aqui você consegue configurar e criar uma conexão com o seu banco de dados para armazenar todos esses dados de log, tá? E nós temos diversos níveis de log, tá vendo? Você pode ter o log do Job Log Table, você pode ter a entrada do Job Log Table, tá vendo? Você pode ter diversos níveis diferentes de log. Eu gosto desse nível aqui que ele traz muita informação e eu costumo colocar tudo, gente, tá bom? Inclusive, se você quiser ter diversas tabelas de logs diferentes para você entender a nível de transformação, de usuário, quantidade de linhas lidas, vocês podem fazer isso, tá bom? Para fazer isso, deixa eu só ver se tá aberto aqui o meu VAMP, que é onde fica o meu banco de dados, tá aqui. Então, imagine que você queira criar uma tabela de log, tá? Não é nada complicado. Você pode vir aqui e verificar se já existe uma conexão ativa. Se não existir, você cria essa conexão. Eu acho que o meu banco de dados está fora, gente. Ai, não vou lembrar. Mas enfim, eu vou mostrar vou fazer uma aula para vocês só falando sobre logs e como plotar isso no Pentaho Server, tá? Mas a ideia é que sempre que a gente quiser acompanhar os nossos jobs, as nossas transformações, quantidade de linhas geradas, qual step deu erro, a gente cria por aqui, tá bom? Ó, na abinha de transformação nós temos informações diferentes. Então nós temos
mais campos, tá vendo? Aqui a gente consegue definir uma conexão com o MaxDate, definir até qual é o campo, tá bom? Aqui a gente consegue falar se a gente tem dependência de alguma conexão. Imagine que a gente esteja construindo uma transformação com diversos joins diferentes, esteja faltando algum campo de comparação ou alguma tabela. Ele vai apontar aqui quais as dependências. E, inclusive, você pode fazer a criação utilizando o próprio PDI. Imagine que eu tenho uma tabela vendas e uma tabela vendedor aqui, tá? Na tabela de vendas, eu tenho o campo ID, na tabela vendedor eu tenho o campo ID vendedor. E na tabela de vendas eu não tenho esse campo para fazer a comparação que está sendo utilizado, por exemplo, em um merge join, tá? Aqui ele vai aparecer, a gente consegue cadastrar quais são as dependências e dar clicar no botão SQL para que ele crie os campos que estão faltando, tá bom? Beleza, já dei um overview de toda essa parte, de toda a tela. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, eu não sei se vocês já utilizaram, quem já utilizou pode comentar aí no chat, e quem nunca utilizou também, tá bom? Aqui em transformação, vocês vão ver que eu tenho um agrupamento chamado Statistics, tá bom? Se eu abrir esse carinha, olha o que eu tenho aqui, ó. Tan, tan, tan. Eu tenho um executor do script Python, tá bom? Muito provavelmente vocês não têm esse cara aí na máquina de vocês, né? E por que que eu utilizei? Por que que eu tenho esse cara? Porque eu baixei ele do Marketplace, tá? Eu tô preparando um vídeo para soltar no canal, que é onde eu mostro como eu fiz a extração de dados do Twitter, dos ex-participantes do BBB, e como eu extraí dados também do Instagram. E para extrair dados do Instagram, eu nada mais, nada menos do que criei um web crawler, né? Então eu criei um script que vai lá, navega no Instagram de cada um dos participantes do BBB e pega a quantidade de seguidores desse cara. Eu desenvolvi isso em Python, tá bom? Eu queria mostrar para vocês como vocês podem fazer para baixar isso do Marketplace. Então vocês podem vir aqui na parte de cima, em Tools, né? Eu não sei se no sistema de vocês aparece como ferramenta. O PDI ele é sempre uma surpresa, né? Às vezes aparece em inglês, Show Plugin Information, mas em cima aparece em opções. Isso é coisa de open source mesmo, tá, gente? Não liguem. Então aqui embaixo nós temos a parte de Marketplace. Clicando em Marketplace, ele vai abrir uma nova aba dentro do próprio PDI com uma porrada de step, gente. Tá vendo? PDI MySQL Plugin, CPython Script Executor, Plugin Machine Intelligence, PMI Visualization. Olha só que interessante. PDI MQTT Steps. Cara, tem uma infinidade de steps aqui, tá bom? Vamos pesquisar aqui para ver se a gente acha alguma coisa de Deep Learning, por exemplo. Não achou nada. Vamos ver se a gente acha C Sharp. Será que dá para integrar com C Sharp? Não, não dá. Vamos ver R. Será que tem alguma coisa do R? Script. Ah, olha só que legal. Ó. Aqui você pode criar seu próprio R-Script. Então vamos instalar esse cara. Que ele está instalando o nosso step, tá bom? Ó, aqui ele está falando que, desculpa gente, eu não consigo dar zoom agora. Eu consigo sim. Então aqui ele está falando, ó, plugin execute R-Script instalado com sucesso. Você precisa reiniciar o seu cliente para que as mudanças tenham efeito. Então olha só que legal. Se eu fechar o meu PDI e abrir ele novamente, eu vou ter alguma bin aqui na transformação onde tenha o step do R para que eu possa utilizar, tá bom? Por que isso é importante? Cara, eu lembro que quando eu trabalhava com o Léo, lá no GTP, antes mesmo de eu sair dele e voltar para a empresa para que eu pudesse sair, eu já estava estudando ciência de dados. E eu tinha desenvolvido um trabalho muito legal em R, cara, onde eu fazia um estudo da distância. Basicamente, a empresa tinha um problema de churn muito grande, cara, entre os trabalhadores da própria B3. Então, a rotatividade do pessoal
era muito alta, tá? Só para alinhar com vocês, ela é uma empresa de prestação de serviço. Então, ela prestava serviços de limpeza, portaria, facility services e esse tipo de serviço, jardinagem. Então, os profissionais não paravam lá. E aí eu estava desenvolvendo um estudo, né, para que a gente pudesse identificar os perfis e poder alocar cada perfil de colaborador na melhor região possível. E para isso eu cruzei com dados do Google Maps. Nossa, cara, eu fiz um trabalho bem bacana. Eu, inclusive, tenho o script ainda aqui. Não sei se você lembra, Leozão. Lembro sim, ficou top esse projeto. Então, a minha vontade era que a gente classificasse os colaboradores e alocasse ele na melhor região para diminuir essa rotatividade e a quantidade de faltas, né? Mas infelizmente eu acabei saindo de lá antes de terminar esse trabalho. Então, com esse Step em R, eu poderia integrar todas essas informações que a gente tinha no nosso BI e basicamente cuspir onde o profissional deveria ser alocado. Tinham algumas coisas que não faziam muito sentido, né? Às vezes o cara tinha um posto de trabalho a 1 quilômetro da casa dele, mas ele tinha que se deslocar 25 quilômetros para o posto onde ele tinha sido alocado. Então, não fazia tanto sentido. Tá? Então, por aqui que vocês conseguem baixar novos steps, tá bom? Só para fechar a live de hoje, deixa eu ver se está faltando falar mais alguma coisa. Mister, tem um ponto importante que eu acho que passou lá no job, nos hopes. Você consegue alterar para rodar quando passa paralelo, erro, essas coisas. Ah, verdade, gente. Muito obrigado, Léo. Aqui no Job, geralmente é onde nós fazemos o tratamento de erro, tá? Podemos fazer a nível de transformação, como eu mostrei aqui para vocês, mas é uma boa prática fazer a nível de jobs, tá bom? E é claro, né, se você tiver configurado também para mapear todos os erros que acontecerem, vocês podem acompanhar por aqui. Mas a ideia de fazer o tratamento aqui não é acompanhar, tá bom? Então, imagina que você queira avisar o seu... Eu não sei se o Léo teve que fazer isso, mas imagina que você precise avisar o seu gestor toda vez que der um erro na transformação, cara. É aqui que você vai tratar esse erro, tá bom? Então, por exemplo, a gente poderia colocar um step de e-mail. Clicar com o botão direito e conectar. E olha só que bacana, automaticamente ele já selecionou como erro, tá bom? Se a gente ir clicando nesse cara aqui com o botão esquerdo do mouse, a gente vê que ele vai mudando, tá bom? E o que que isso significa? Essa setinha verde, basicamente o que ele tá falando, cara, deu tudo certo nesse job, eu vou para o próximo passo, tá bom? Essa setinha com o cadeadinho, o que a gente está falando é o seguinte, não importa o que acontecer, eu não quero saber se deu erro ou se deu bom. Eu vou passar para o próximo passo e já era. Não tô nem aí para você. Se você fez cagada, o problema é seu. E esse step de erro, basicamente ele fala, cara, eu só vou para esse step se deu algum erro. Então, pensando aqui nesse fluxo de trabalho, o que a gente costuma fazer é mais ou menos algo nesse sentido, tá bom? Imagina que essas duas tabelas não são dependentes uma da outra, o que não é o caso pela forma como nós nomeamos ela, tá? Mas imagine que aqui na stage deu uma falha e você queira executar o próximo passo mesmo após a falha, mas você precisa notificar alguém. Então, se der um erro nesse passo, ele vai enviar um e-mail e vai para o próximo passo, normalmente. Se esse cara aqui der um erro também, ele vai notificar novamente onde deu o erro e depois vai notificar o sucesso, tá bom? Outra coisa que a gente poderia fazer era algo nesse sentido. Imagine que se der um erro aqui na área de estágio, eu quero que ele envie o e-mail e encerre a operação. Então, eu poderia passar esse sucesso para cá e conectar esse e-mail para cá, tá bom? E por que isso é importante? Porque a gente garante que a transformação, o nosso fluxo de trabalho, o nosso job, ele não dê erro. Se a gente não colocar esse stepzinho aqui de erro, a transformação vai dar erro. E isso é a última coisa que a gente quer, cara. Sabe, na programação, quando a gente faz uma porrada de if para tratar o erro, usa o try, o catch, entenda isso daqui como try e o catch. Ele vai tentar fazer isso. Se der bom, ele vai vir para cá. Se der ruim, ele vem para cá.
Então, isso não acusa o erro, mas registra que não deu certo, tá bom? Então, nessa arquitetura aqui, a gente estaria fazendo o seguinte, cara, começa o job, tenta fazer a carga das stages. Ah, bacana, consegui fazer a carga das stages. Então, agora eu quero que você faça a carga do DW, pegue os dados da stage e jogue pro DW, beleza. Deu certo? Deu. Vem para sucesso, finalizou o job. Agora imagine um mundo onde deu tudo errado aqui na parte de trazer os dados do transacional para a stage, ou deu erro no momento de trazer da staging para o DW. E a gente vai acusar o erro e depois vai finalizar o job com sucesso. E aí, novamente, você está enviando um e-mail ou para a sua equipe ou para o seu gestor, e essa informação pode também estar em um dashboard, né? Quando eu saí da área de segurança, eu estava criando um dashboard para basicamente monitorar tudo que estava acontecendo na área de segurança. Então, quais steps tinham dado erro? Geralmente, os erros que estavam lá eram por causa de mudanças na conexão com o banco de dados, né? E essa bomba aí ficou para o Léo agora, porque eu saí. Mas basicamente é assim que a gente faz o tratamento de erros, tá bom, gente? Maravilha. Ó, 6h56, o que vocês querem? Eu posso passar aqui por 3 steps para a gente dar uma dissecada rapidinho. Comenta aí para mim o que vocês preferem. Se vocês querem deixar isso para a próxima live ou se eu posso mandar bala. Quer adicionar alguma coisa aí, Leozão? Só um ponto que o Rafa até comentou lá em cima, Mister, que também é a possibilidade de você fazer a ligação do Hope com um step onde está na query de steps ali selecionado e dando 2 cliques no step que você quer colocar. Aí ele até comentou lá também, é um ponto para a galera também se atentar que também dá para fazer dessa forma aí também. É verdade, é verdade. Foi o Rafa? Foi o Rafa. Rafa Boa. ajudando a gente aí. Boa. Manda bala de fuzil. As aulas não eram segunda à noite? Oi, Igão, não eram não, meu querido. Nós temos 2 lives semanais agora, tá? A segunda, às 5h55 da manhã, são as lives do Chora PDI. E sexta à noite a gente faz uma live trazendo um conteúdo diferente, tá? Pode ser um conteúdo conceitual ou um conteúdo técnico, pode ser um case de Pentarro, a gente pode tentar replicar algum case de mercado dentro do Pentarro. Então, o curso mesmo, Chora PDI, ele acontece toda segunda às 5h55, por enquanto. E as lives de sexta acontecem às 8h, né, Léo? Que a ideia é ser tipo um happy hour nosso mesmo, né? A gente que é casado aí, mulher não deixa a gente sair, também nem dá também, mas a ideia é fazer isso, tá bom? Bom, então vou mandar bala de fuzil aí, que nem foi dito. E aqui, cara, eu vou mostrar a configuração de 3 steps para você, tá? Que é para simular um input de dados, um tratamento e um output. Eu só preciso pegar aqui... Ô, Léo, me tira uma dúvida. Você sabe a configuração de cabeça do servidor do MySQL, cara? Geralmente você coloca localhost e aí... Ah, verdade. Configuração padrão, né? Exatamente. Verdade. Ele já... Bom, pessoal, então o primeiro passo, acho que é o step mais utilizado da vida do Pentarro. Deixa eu só tirar aqui a nossa carinha para ficar melhor para vocês verem. Esse é o table input. Eu acho que ele é o step que você mais vai utilizar na sua vida utilizando o Pentarro, tá? Se a gente der 2 cliques nele, a gente vai poder configurar esse carinha aqui. Em nome do step, você pode nomear ele da forma como você quiser. Eu vou colocar o nome dele de Pet Shop, porque a base que eu vou utilizar é de um pet shop. Eu comentei até no outro vídeo que eu e minha esposa tínhamos um pet shop, né? Ela é médica veterinária e eu tô com a base de clientes aqui, tá bom? Esse nome do step não tem nenhuma relação com a funcionalidade dele, tá bom? Então é simplesmente um nome para que você possa identificar e dar transparência no seu fluxo de trabalho. Aqui em Connection, eu poderia ter uma série de conexões salvas, mas eu não tenho, então eu preciso configurar uma nova.
Se eu tivesse uma configuração e eu quisesse alterar ela, eu poderia clicar em Edit. Mas como eu não tenho nenhuma conexão ainda, eu venho aqui em New. Clicou um botão direito. Ah, maravilha. Agora é até um ponto de atenção que eu queria dar para vocês. Aqui em Connection Name, eu vou dar um nome para essa conexão, tá? Então é o nome que vai aparecer naquela listinha que eu mostrei anteriormente, só que estava vazia. Então eu vou colocar aqui, Pet Shop, _db, tá bom? Em Connection Type, eu vou escolher qual é o meu banco de dados, tá bom? A gente vê que por padrão já vem uma série de conectores diferentes, tá vendo? S400, Firebird, Google BigQuery, nossa, cara, tem uma porrada de coisa, tá vendo? E no meu caso específico, eu estou utilizando o MySQL, tá bom? Então, eu venho aqui, como meu servidor é local, para quem não sabe, eu estou utilizando o VAMP, que ele é uma ferramenta de desenvolvimento, tá? Então, ele já monta todo um servidor localhost para que eu possa subir minhas aplicações PHP e banco de dados. Então, já tem um banco de dados local aqui previamente instalado. Então, eu vou colocar aqui como servidor localhost. O nome do meu banco de dados é PimpMyPet, que por acaso era o nome do pet shop. E deixa eu tirar o comentário aqui. Que por acaso era o nome do pet shop. E o usuário padrão é o root. E quando a gente sobe um servidor padrão, assim, o usuário por padrão é o root, ele não tem senha, né? Então, uma vez que eu já tenho configurado todo o meu banco de dados, eu posso vir aqui e dar um teste. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Coloquei o nome errado, vamos nomear aqui de novo. Pet Shop. Maravilha. Se eu der um teste, ele vai acusar que deu conexão bem sucedida com esse banco de dados, tá bom? E aqui o que eu posso fazer é explorar esse banco de dados. Olha que legal. Indo em Explore, você vai criar uma árvore de arquivos. Então, ele vai mostrar os esquemas. Se eu tivesse views, ele mostraria os views, os sinônimos. E aqui em tabelas, ele mostra todas as tabelas que eu tenho nesse banco. Tá vendo? Coisa linda. Posso dar um OK. E dar um OK novamente aqui. Tá bom? Aqui, nessa parte de SQL, é onde a gente efetivamente escreve as nossas queries, tá? Eu poderia vir aqui e dar um wizard. E aí ele me traria as informações de banco de dados que eu tenho, tá vendo? Vários tipos diferentes. Ou eu poderia vir em get SQL statement. Ó, o que ele faria? Abriria aquela abinha que eu mostrei para vocês anteriormente. Mas se eu der 2 cliques aqui nessa tabela e selecionar OK, olha que legal. Ele já faz a query aqui para mim, tá vendo? Ele pega o banco de dados, pega todos os campos e abre a tabela de serviço. Então, se a gente der um preview, ele vai dar um preview aqui pra gente, tá? Por padrão, o Pentaho, ele mostra as 1000 primeiras linhas, tá bom? Então, ó, vem um preview, ele, por padrão, vai mostrar as 1000 primeiras linhas. Eu posso aumentar isso para 10 mil, para 100 mil, para 1 milhão, tá? Não infinito, acho que até 10 milhões ou até 100 milhões é limitado, tá bom? Mas aqui a ideia aqui é mesmo só dar um preview para você ver como é que estão os dados, se tem alguma coisa estranha, qual o formato, né? Se é número, se tem número e texto e esse tipo de coisa, tá bom? Maravilha. Outra coisa que eu acho, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Que não dá, gente. Mas vamos lá. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês que é muito importante é esse carinha aqui do lado, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver, vocês podem ver no PDI de vocês, ó. Tem um carinha aqui, tá vendo, ó? Tá bem aqui do ladinho, ó. É um iconezinho azul. E ele fala, cara, aperta Ctrl Space para selecionar uma variável, tá bom? Então, se vocês apertarem aí dentro do campo de SQL o comando Ctrl Space, ele vai abrir uma lista de variáveis. Tá vendo aí, ó? Jonathan, cara, que monte de variável é essa? Cara, essas variáveis são nativas do próprio PDI e provavelmente ele utiliza elas para funcionamento interno, tá bom? Mas a gente pode utilizar elas dentro da nossa transformação, tá bom? Então tem variável de data, tem variável para você pegar o nome da transformação, tem de tudo aqui, ó.
Tem muita coisa. E você pode estar falando, tá, mas para que eu vou querer usar uma variável aí nesse cara? E eu te digo, jovem Padawan, uma vez eu tive que construir uma série de transformações iguais, tá? Só que o que mudava? Tudo era igual, mas diferente. Então imagina que eu tinha 50 bancos de dados para conectar. Eu teria que fazer 50 transformações diferentes, só por causa dos inputs. Imagina você ter que fazer isso. Todo o tratamento da informação era o mesmo, só o input que era diferente pelas conexões de banco de dados e select. Então, o que eu fiz? Eu criei um arquivo em Excel de configuração e lá eu coloquei esses campos aqui, ó. Coloquei o nome do servidor, coloquei o nome do banco, coloquei a porta, usuário e senha eu criptografei em um arquivo, tá? Tudo isso daqui eu coloquei através de variáveis. Então, olha só, você vê que todas elas têm um campinho aqui para você colocar como variável. Então, eu criei um fluxo de trabalho onde eu lia esse Excel com essas informações. Inclusive, no Excel eu coloquei até a query, tá, gente? Então, eu criei um fluxo de trabalho onde, num primeiro momento, eu pegava, lia esse Excel, criava variáveis para cada campo desse Excel, e aqui no input table, eu simplesmente colocava as variáveis de conexão e a variável da query. Então, ao invés de criar 50 transformações diferentes, porque o table input era diferente, eu tive uma transformação só e ela ficou dinâmica, né? O Léo até comentou sobre utilizar metadata injection, né, Léo, para fazer esse tipo de ação. Exatamente. Também dá para fazer dessa forma. É bem bacana. Então, cara, isso daqui, não sei se vocês entenderam o poder que isso tem, cara. É muito bacana. Imagina se você ter que ficar replicando toda hora o seu trabalho aqui, é desnecessário. Você pode ter simplesmente uma tabela, ou um Excel, ou algum lugar, algum arquivo de configuração, para que você consiga parametrizar esses valores através de variáveis, e dessa forma você diminui o seu trabalho em muitas vezes. No meu caso, em 50 vezes, tá bom? Então vamos voltar lá. Pet Shop, vou fazer um select básico aqui, só para não deixar vazio. E aqui embaixo a gente tem mais configurações, gente. Olha só. Aqui ele pergunta se eu quero armazenar a coluna de informação no step de metadados. Isso daqui vem já desativado por padrão, tá? Aqui ele pergunta se eu quero habilitar a conversão preguiçosa. O que seria essa conversão? O que seria essa conversão preguiçosa? Essa conversão preguiçosa é para eu forçar o PDI a converter o tipo de dado para o melhor possível, tá bom? O que acontece? No PDI, quando ele faz a leitura e mapeia esses dados, ele, na maioria das vezes, infere que tudo é uma string. Por quê? Porque dessa forma ele não precisa se preocupar com os dados. Né? Então, quando a gente fala que quer habilitar esse cara, é exatamente isso que ele está fazendo. Ele não quer se preocupar com esses dados. Então, ele vai jogar tudo como string e já era, vamos embora. Agora, se eu deschecar esse cara que eu estou falando, cara, não, presta atenção, tá vendo esse campo aqui? Ele não tem nenhum caractere, então ele é um inteiro. E isso muda tudo no momento de passar esses dados para o próximo step, porque ele já vem totalmente mapeado, tá bom? Esse replace variables in script, o que ele faz? Lembra que eu mostrei aqui para vocês que a gente pode utilizar variáveis? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Selecionar uma variável qualquer, tá? Maravilha, olha só. Eu estou pegando aqui a variável internal cluster size e estou colocando igual a 10. Toda vez que vocês quiserem utilizar uma variável, essa é a anotação que vocês vão utilizar, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas é cifrão, abre chaves, utiliza o nome da variável e fecha chaves. Então, dessa forma aqui, eu estou falando, cara, eu quero rodar essa query onde a quantidade de cluster é igual a 10. Nesse nosso contexto não faz sentido nenhum. É só para mostrar como utilizar a variável. E toda vez que eu utilizo uma variável, eu tenho que vir aqui e checar esse cara aqui, ó. Substituir variáveis no script. Porque ao invés de utilizar esse valor escrito, ele vai pegar o valor da variável armazenada nesse script. Tá bom? Então, é basicamente isso.
Aqui nós temos um campo chamado Insert Data from Step. Jonathan, cara, o que isso daqui quer dizer? A gente vê que ele está vazio, inclusive, tá? Imagina que você queira pegar os dados da query de uma outra conexão, tá? Imagina que você colocou ali um generate rows, e nesse generate rows você colocou os registros que você quer gerar. Então você não precisaria utilizar nem esse campo de select. Você selecionaria o campo anterior aqui e ele utilizaria esses dados para passar para o próximo step, tá bom? Então, gente, esse daqui é o input table input, aliás, e aqui a gente consegue definir um tamanho limite, tá? Se a gente deixar ele em 0, a gente está falando que ele é ilimitado. Então, imagine que você está conectando em um banco de dados com 1 milhão de registros. Ele vai extrair dados dos 1 milhão de registros. Se a gente coloca 10, ele vai extrair os primeiros 10 registros. Se a gente coloca 100, ele vai extrair os 100 primeiros registros, tá bom? Então, aqui a gente consegue definir a quantidade de registros que a gente quer extrair do banco de dados, ok? Maravilha. Vamos colocar aqui como 0, tá? Vamos preview novamente. Cliente. Tem um comentário aqui, ó. Toda vez que eu crio um table input, tenho que apertar New Connection e não fica salvo toda vez que crio uma transformação nova. Tenho que apertar New. Como deixar elas aparecerem toda hora? Boa, KM Alto. Vou mostrar para vocês isso agora, tá? Agora que eu já testei a conexão, vou dar um OK aqui e vou salvar a minha transformação, tá bom? Vou salvar aqui num lugar qualquer, eu vou salvar em downloads. Vamos colocar live 01. Maravilha. KM alta, tá? Vamos lá. Se você quer que toda vez que você criar uma transformação, ela fique salva, é muito simples, cara. Olha só. Se você vier aqui na abinha View, você vai ver aqui que a transformação que você criou tem diversas conexões diferentes. Lembra que eu tinha mostrado para vocês no começo? Agora que você tem uma conexão configurada, essa abinha de conexão, você consegue abrir ela. Olha que bacana, tá vendo? Pet Shop DB. Então, se você abrir ela, clicar com o botão direito em cima dela, você vai ver uma opção aqui de Share, que é para compartilhar essa conexão. Então, você dando um Share nela, maravilha, ó, você viu que ele já ficou pretinho. Então, você pode vir e salvar a sua transformação novamente. E olha só que interessante, se eu criar uma nova transformação, adicionar um novo table input, eu abri aqui, essa conexão está presente aqui. E toda a lista de conexões que eu tiver aqui vão estar compartilhadas entre o meu ambiente no PDI, tá bom? Então, dessa forma, você consegue não só salvar a transformação, mas principalmente compartilhar ela. Então, imagina que você tem um fluxo de automação que, cara, você tem 15 transformações diferentes para utilizar a mesma base de dados. Você não precisa ficar configurando toda hora. Você simplesmente vai lá, clica no botão direito, dá um share, e aí você consegue utilizar ela em todas as outras transformações. Tá bom? Vamos ver o Rafael. Poderia fazer essa parametrização, um exemplo prático na live da próxima segunda? Gostei da dica. Olha, Rafa, a gente pode fazer sim, cara. A gente pode fazer sim. É que eu entendo como sendo algo um pouco mais avançado, né? Porque a gente já começa a fazer união de vários conceitos diferentes, tá? E eu quero, pelo menos, que a gente tenha uma base muito forte, né? Você vê, eu passei aqui 1 hora falando dos controles do PDI e do Table Input, né? Parece coisinha básica, mas, cara, essa é a base do PDI. Você precisa entender como iniciar um fluxo de trabalho, quando utilizar um job ou uma transformação, como fazer tratamento de erros, como salvar os logs. Isso eu não mostrei para vocês, mas eu vou mostrar, né? Então, eu acho fundamental, nesse início, a gente focar em ter uma base muito sólida, porque quando surgir problemas ou vocês precisarem desenvolver solução, a única coisa que vai travar vocês é a criatividade de vocês, sacou? Então, vocês não vão mais precisar não vai lhes faltar conhecimento técnico. A única coisa que vai faltar é criatividade para resolver o problema de formas diferentes.
né? E, inclusive, o próximo step que eu quero mostrar para vocês diz muito a respeito disso, tá? Muitas pessoas não gostam de utilizar esse step, mas eu amo utilizar ele, tá? Modifier JavaScript. Jonathan, por que você ama utilizar? Por que você ama utilizar esse step, cara? Porque eu vejo ele como um step coringa, cara. Às vezes, eu teria que utilizar 15 steps diferentes para fazer a transformação dos meus dados e eu consigo desenvolver ele todinho em JavaScript, tá? E isso tem os seus prós e também tem os seus contras. Quais são os prós? Cara, você vai economizar muito espaço no seu board. Então, isso vai dar uma visão mais limpa de tudo que está acontecendo na tela. Tá bom? Então, tudo vai ficar concentrado aqui através de JavaScript. Para quem manja de JavaScript, cara, isso daqui é uma mão na roda, tá bom? Agora, para quem não manja de JavaScript, não tem jeito. Ou aprende ou utiliza os steps padrões do Pentágono. Qual é a desvantagem? Cara, a desvantagem de utilizar step é que você perde a transparência. Né? Um cara, quando ele bater o olho na sua transformação, ele vai ter que abrir esse step para ver todas as regras que estão sendo aplicadas na sua transformação. Então, isso varia muito de acordo com cada equipe. Tem equipe que prefere ter uma maior transparência e um maior fluxo de trabalho, e tem equipe que prefere um fluxo de trabalho mais limpo e uma transparência muito menor. Tá bom? Isso não tem o certo, não tem o errado, vai de preferência. Né? O Léo herdou muito modifier JavaScript meu, né, Léo? Bastante, hein? Tem que ficar abrindo toda hora, pessoal. mas ajuda bastante, ajuda quando precisa utilizar, ajuda bastante. Porque a gente fazia muito tratamento de dados utilizando o modifier JavaScript, né? Então, para pegar data e hora, para fazer replace, para fazer substring, nossa, cara, para fazer trim, né, que é limpar os... Desculpa, gente, tô dando risada aqui que o galo do Léo tá cantando lá. Verdade, aqui 6 horas da manhã é assim. Então, para limpar espaços entre strings, né, no começo e no final. Então, eu fazia tudo utilizando o modifier JavaScript, mas isso vai dar preferência de cada um, tá bom? Aqui, pessoal, olha que triste, cara. A versão do meu JDBC que eu estou utilizando para o meu banco de dados, ela está desatualizada. E aí ele acaba aqui não mapeando os meus campos de cliente. Vou cair de nome, será que ele puxa? Vou fazer um teste. Ele não vai puxar por causa disso. Bom, ok. Eu vou dar um jeitinho de mostrar para vocês aqui. Mas basicamente o JavaScript, a sua função principal é essa, tá? É a gente executar comandos JavaScript em cima dos dados que estão vindo do step anterior, tá? Então imagina que aqui eu poderia, por exemplo, ter uma variável chamada nome underline upper. E aí eu pegaria o nome que está vindo do step anterior, tá bom? E aqui no nome underline upper, eu pegaria a própria variável, daria um ponto upper. Uau, pronto, deixei meu nome maiúsculo, tá bom? E para isso eu poderia criar processos de padronização de dados, por exemplo, onde todo nome eu pegaria somente a primeira letra do nome e sobrenome, deixaria maiúscula, e o restante eu deixaria minúscula, como eu deixei lá no fluxo da B3, né? Isso é muito importante. Imagina, num cadastro tem gente que deixa tudo minúsculo, tudo maiúsculo, tem gente que utiliza camel case, e uma forma de você padronizar esses dados seria fazendo isso. Você faz um substring, pega a primeira letra de cada nome e sobrenome e deixa ela como maiúscula e o resto como minúsculo. Uma transformação simples, né? Eu gosto bastante de utilizar o modifier de JavaScript para isso, tá? Interessante dizer que aqui ao lado nós temos também alguns agrupamentos, tá? Então aqui é o script em que eu estou mexendo, nós temos transformações de constantes, tá? Onde a gente consegue seguir o fluxo de uma transformação, pular ou identificar o erro. E aqui nós temos funções de transformação, e essa é a minha parte favorita, gente. Olha a quantidade de funções diferentes que nós temos aqui. Então, imagina que você não manja nada de JavaScript, mas
quer fazer os seus tratamentos utilizando JavaScript. Aqui você pode ver as funções de texto. Então, olha a quantidade de função de texto que tem. Cara, eu quero transformar uma data em string. Pá, posso usar esse cara aqui. Se eu clicar com o botão direito e clicar em sample, ele vai me dar um exemplo de como utilizar isso. Tá vendo que bacana? Então, a gente consegue formatar de acordo com a nossa necessidade, tá? Ó, o lower, que eu tinha feito agora há pouco, o upper, tá vendo? O trim. Então, ele tem uma série de funções diferentes aqui que vocês podem utilizar para fazer o tratamento de dados, tá bom? Ó, tem o upper, trim, substring, tá vendo que bacana? Então, você pode utilizar diversas funções para tratamento de dados, mesmo que vocês não conheçam o JavaScript a fundo, tá? E aqui a gente tem diversas funções, ó, funções numéricas. Floor para arredondar, cell, ó, transformar strings em números, tá vendo? Quanta coisa bacana. De data, ó, somar datas, pegar a diferença de datas. Cara, são muitas funções diferentes. Funções lógicas, ó, verifica se é uma data, se está vazio, se o e-mail que está vindo do step anterior é um e-mail válido, e a partir disso você pode filtrar ele e jogar para um step de erro, por exemplo. Tá vendo, cara? Eu sou apaixonado por esse step, cara, de verdade. E aqui tem as funções especiais, cara. O que são as funções especiais? Elas transcendem a lógica e os comandos do JavaScript, tá? Essas funções especiais, elas basicamente integram o seu JavaScript com as funções de sistemas do PDI, tá bom? Então aqui você consegue, por exemplo, fazer um alert através do PDI, ó, você consegue pegar a quantidade de processos que estão rodando. Tem um aqui que é muito importante, ó, que é esse set environment. Esse set environment var permite que você sete variáveis de ambiente no próprio Windows, tá vendo que bacana? Você consegue enviar um e-mail utilizando o próprio step de JavaScript. Então, é por isso que eu falo que o Modify JavaScript Value, ele é um step coringa, tá? Você consegue fazer de tudo com ele, cara. Se você quiser, inclusive, quebrar em partes, você consegue adicionar diversos steps Modify do JavaScript, e aí você divide os tratamentos que você vai fazendo. Dessa forma, você consegue até dar mais transparência ao processo. Algo que você faria se você estivesse utilizando steps diferentes, tá bom? Eu, cara, sou apaixonado por ele. E por último, e não menos importante, a gente tem o nosso step de load, que seria o nosso table output. Antes de adicionar, vamos só fazer fazer um teste aqui. Vou tentar deixar o nosso nome maiúsculo. Então, para quem não manja de JavaScript, toda vez que você criar uma variável, você tem que digitar var antes. Então, vou criar uma variável chamada nome underline upper. E essa variável vai receber sempre o valor de nomes e transformar ele em maiúsculo, tá? Ó, beleza. Pelo fato de eu estar utilizando o driver JDBC do MySQL legado, eu tenho algumas dificuldades para puxar esses dados. Tá vendo aqui input fields? Ele deveria aparecer todos os campos que estão vindo dos meus steps anteriores. E por causa desse problema não estão aparecendo. Provavelmente, quando eu clicar nesse carinha aqui, get variables, ele vai dar um erro, porque ele não está mapeando ali. Tá? Quando a gente clica nesse carinha aqui, a função é o quê? Ele vai pegar todas as variáveis que foram criadas aqui em script 1 e vão jogar aqui. Vou fazer um teste para ver se realmente vai dar erro ou não. Olha lá. Realmente deu um erro. Então, vamos colocar esse carinha aqui na mão. Eu deveria ter atualizado esse driver, gente. Mil desculpas, viu? Deixar como type length, não. Ok, vamos dar um ok aqui. Vamos ver se executando esse cara ele vai conseguir passar esse fluxo. Eu acho que ele não vai permitir.
ele passou, ó, tá vendo aqui, ó? Can't find function upper in object. Ué. Joga o upper antes, mister. Joga o upper antes e coloca entre parênteses a string. Mas é variável, né? Não deveria. Não deveria. É que ele entendeu aqui, Léo. Que tá estava mexendo no pegando objeto string, né? Exatamente. Vamos ver se vai. Maravilha. Bom, aquele erro anterior ele deu. Geralmente eu utilizo a variável um ponto upper, tá? Mas ele, infelizmente, eu não sei se é devido ao problema do driver, ele identificou como se eu estivesse utilizando um objeto, tá? Como se o registro fosse um objeto e eu estivesse utilizando uma função desse objeto, né? Então, na verdade, a gente tem que utilizar a função como sendo do sistema do modifier do JavaScript, tá bom? Beleza, deu bom. E por último, não menos importante, vamos ao table output, gente. O table output seria o nosso load, né? Então é onde a gente vai realmente fazer a carga desses dados. Então se a gente jogar ele para cá e arrastar o hoopzinho, perfeito, nós temos o nosso primeiro ETL, tá bom? Ó, a gente pode ver que assim como no table input, ele já tem o seu como boxzinho de conexão, tá vendo? E ele já herdou esse cara. No projeto da vida real, costumeiramente no projeto de TL, a gente tem um banco de dados para o input e outro banco de dados do output, mas para ser didático a gente está utilizando a nossa mesma base de dados, tá bom? Agora, gente, você pode ver que a gente aqui pode definir um esquema de target, tá? Ou seja, qual o esquema está a nossa tabela onde nós vamos jogar esses dados e efetivamente falar qual é a tabela onde eu quero jogar esses dados, tá bom? Imagina que eu não tenho uma tabela criada ainda para jogar esses caras. O que eu posso fazer? Eu posso nomear essa tabela aqui. Então, eu vou chamar ela de tabela nova. E aqui embaixo, ó, tem um botãozinho chamado SQL. Quando eu clicar... ele não vai deixar eu abrir isso aqui também. Que merda. Bom, gente, basicamente, quando eu clico nesse botãozinho aqui de SQL, ele abre um editor de texto SQL para que eu execute o comando de criação dessa tabela de acordo com as informações que estão vindo dos steps anteriores. Mas eu não vou conseguir fazer isso por causa do driver, tá bom? Então, eu vou assumir um compromisso aqui com vocês, que é na próxima live, eu vou começar a live abrindo esse case e já mostrando como fazer isso para vocês, tá bom? Só para a gente não perder tempo aqui. Maravilha. Então, vamos supor que nós temos já essa tabela criada, e aqui nós temos esse commit size. O que quer dizer esse commit size? A gente aqui basicamente está falando, ó, eu vou fazer os inserts de 1000 em 1000 registros, tá? Você pode deixar isso mais largo ou mais estreito. Por padrão, eu sempre deixo de 1000 em 1000. Eu não costumo mexer nessa configuração. E só para vocês ficarem ligados, todas as informações são parametrizáveis, tá bom? Então, toda vez que você vê esse tickerzinho aqui azul ao lado, saiba que vocês poderiam criar uma variável para substituir esse valor em tempo de execução, tá bom? Aqui, a gente tem essa opção aqui de Specify Database Fields. Para que ele serve? Imagine que a gente já tivesse nossa tabela criada e a gente selecionasse esse cara aqui, clicando em Database Fields, a gente poderia dar um Get Fields aqui, mas está tudo desconfigurado por causa do JDBC. Então, ele não vai puxar esses campos, tá bom? Checou, na verdade. Aqui, ó. Se a gente desse um Get Fields, ele puxaria todos os campos que estão vindo do nosso input anterior e nomearia eles com o mesmo campo aqui em Table Field, tá? Então, aqui ele ficariam os campos anteriores, dos steps anteriores, e aqui ele daria os mesmos nomes de coluna. E aí, para fazer esse relacionamento entre o que a gente está querendo inserir e a tabela, a gente poderia clicar nesse botão aqui, que é o Enter Field Mapping, tá? Infelizmente não vai dar certo. Se vocês estiverem fazendo com a tabela mapeada bonitinha, provavelmente está funcionando, tá? Mas ele abre uma telinha onde você relaciona cada campo da sua tabela física com cada campo que está vindo do step anterior. Então é como se você fizesse um depara do que está vindo e para onde vai, tá bom?
Em Main Options, nós temos algumas opções aqui para configuração, tá? Então, a gente poderia fazer a partição de dados em tabelas diferentes, por exemplo, usar batch updates para inserts, que é o que ele deixa aqui no esquema. Então, a gente vai fazer esses batches de 1000 em 1000, que é o valor que a gente definiu aqui em commit size. Aqui, a gente basicamente, ó, o nome da tabela está definido em uma coluna que tem o nome da tabela. Isso daqui é para quê? Lembre que, ó, tem inclusive o tiquezinho aqui de criação de variável, tá? Isso daqui é se você tivesse uma tabela de configuração de tabelas. É como se você tivesse uma tabela de metadados, tá? Um dicionário de dados, onde você teria o cadastro de todas as suas bases de dados e de todas as colunas cadastradas. Então, aqui você poderia, inclusive, fazer essa configuração, tá bom? E aqui você poderia fazer um return auto-generate key. Cara, eu nunca usei esse campo, para ser bem sincero para vocês. Check this option. Acho que esse cara aqui, o que ele faz é gerar chave incremental, né? Automaticamente. Então, imagina que a sua base, você tem uma surrogate key, por exemplo. Cada registro que é inserido nessa base, você quer gerar um ID para ela. Quando você checa esse cara aqui, você fala qual é o campo que tem o seu ID autogerado, né? Você fala o nome da coluna, ele identifica qual foi o último número da coluna que foi criado e cria o próximo número com o valor correspondente, né? Quando a gente fala de surrogate key, a gente utiliza muito isso, mas isso depende do banco de dados, tá? Por exemplo, no caso do Oracle, que é o que eu utilizava, você criava um objeto no Oracle e aí você não precisava se preocupar com isso. Toda a linha nova que entrasse, o próprio Oracle se encarregava de fazer a geração desse novo ID. E aqui no Table Output parece que você consegue configurar isso na própria ferramenta, que é muito legal, né? Mas eu não recomendo. Tá? O mundo ideal é que você sempre tenha essa estrutura no seu banco de dados, tá bom? E não aqui nessa parte de configuração do Table Output, gente. Bom, infelizmente eu não vou conseguir rodar esse cara por causa desses problemas. Será que se eu tentar configurar na mão vai? Mas ele não vai criar tabela, né? Vou ficar devendo para vocês, viu, gente? Mas, gente, acho que a live de hoje foi isso, tá? Queria saber se vocês têm alguma pergunta. O monitorzinho aqui tá aqui do lado, por isso que eu tô olhando aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, o Afonso aqui perguntou. As lives de sexta-feira à noite ficarão gravadas? Sim, essas lives ficarão gravadas, assim como a primeira a live 00 que nós fizemos na sexta passada, que foi mais um bate-papo, ficou realmente gravado, tá bom? Todas as lives de sexta ficarão gravadas, sim. Vamos ver, toda vez que eu crio... isso daqui já foi. Poderia fazer essa patrimônio, já foi também. Já teve algum processo que o JavaScript foi essencial por não ter o step? Olha, Saulo, cara, é que eu gosto tanto do JavaScript que muitas vezes eu nem procuro step, eu já saio utilizando ele direto, cara. Mas eu acredito que não. Tudo que a gente pode fazer no JavaScript, a gente pode fazer utilizando os steps, tá? Não tem nenhuma situação específica no PDI que a gente utiliza o JavaScript que não tenha no step. Agora, quando a gente fala de Pentaho Server, aí lá tem muita coisa que a gente tem que fazer com o JavaScript, tá? Então, por exemplo, para a gente disparar um job no PDI através do Pentaho Server, só utilizando o JavaScript, tá? Não tem jeito. Bom dia, pessoal. Ótima live. Valeu. Essa eu assisti no sábado à noite. Foi bacana conhecer um pouco da história de vocês. Valeu, Afonso. Foi bem bacana compartilhar com vocês também a nossa história. Ó, pode mostrar em uma próxima aula como fazer atualização incremental? Hildo, esse vídeo da atualização incremental, a gente não vai mostrar no curso Chora PDI, mas a gente vai fazer um vídeo pro canal, tá bom? Então a gente vai disponibilizar isso aí nas próximas semanas. A ideia é que a gente comece a fundamentar, tá bom?
todos vocês sobre os conceitos de BI e depois passar a parte prática, né? Pelo que eu estou vendo, a gente já tem uma turma aí que está bem entendida sobre todos os conceitos do BI, para que serve, quando utilizar, as questões de staging, data mart, data warehouse, todos os conceitos, como calculado, Cubolab, tudo aquilo que envolve BI, a gente vai dar uma repassada nisso e depois a gente vai para a parte prática disso, que é o que falta, né? Geralmente a gente vê a galera com muita parte prática sem a teoria, ou a galera com a teoria sem a parte prática. Então, vai sair vídeo no canal da gente montando uma área de estágio, da gente montando um DW, fazendo carga full e carga incremental, tá bom? Valeu, André, tamo junto. Fiquei bem feliz com a participação de todos vocês. Realmente me surpreendeu, gente. Não esperava que ia ter tudo isso de gente. A gente bateu quase a quantidade de pessoas que estiveram na live numa sexta-feira às 8 horas da noite. E realmente, gente, só tenho a agradecer a cada um de vocês. Hildo, tamo junto? Sucesso demais a live. Valeu, Afonso. Gente, essa foi a primeira live, tá bom? Queria me desculpar por esses probleminhas aí no meio do caminho. Eu vou solucionar essa semana. E para a semana que vem eu vou trazer, inclusive, esse mesmo step aqui, já configurado, tudo no esquema, e mostrar o funcionamento do table output, tá? Então a gente já vai começar a próxima live com um pedacinho da live anterior e já emendar no próximo assunto, tá? Na semana que vem, como eu já mostrei para vocês toda a estrutura da aplicação do PDI, na próxima live a gente vai entrar mais a fundo nos steps de que a gente pode utilizar para fazer toda essa parte de ETL, tá? Então, semanalmente, eu acho que eu vou lançar enquetes no LinkedIn, no Instagram, para vocês escolherem quais steps vocês querem que a gente fale, tá? Ou qual case vocês querem que a gente aplique. Por exemplo, ele falou que o Hildo, por exemplo, ele falou, cara, na próxima live dá para mostrar como fazer uma carga incremental? Cara, é bacana, que eu queria soltar isso um vídeo no canal, mas por que não fazer aqui e deixar esse vídeo público no canal, né? Eu acho que faz sentido, tá? Então, a gente vai lançar algumas enquetes lá no Instagram e vocês vão definir o que vocês querem aprender na próxima live, tá certo? Outra coisa, gente, críticas são sempre bem-vindas, tá bom? Nós estamos abertos a críticas, a ideia é exatamente essa, para que a gente possa crescer e trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? De repente, a forma que eu esteja explicando esteja um pouco confusa, vocês gostariam que eu explicasse de uma forma um pouco mais devagar, ou falasse um pouquinho mais rápido, passasse mais devagar por alguns itens, então eu queria que vocês deixassem um feedback aí. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas também no Instagram para vocês deixarem um feedback lá, tá bom? Para que vocês possam ajudar a gente a ajudar vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira live. Eu identifiquei pequenos problemas que eu vou fazer alguns ajustes para a próxima live. E é isso, gente. Só tenho a agradecer a presença de vocês. Vocês, cara, me surpreenderam. 5h55, na verdade, até mais cedo a galera já estava lá no LinkedIn ou aqui mesmo na live trocando uma ideia, e eu acho isso muito bacana. A gente está preparando uma comunidade no Telegram, não sei se todos vocês têm o Telegram, mas a gente está preparando uma comunidade no Telegram para que possa auxiliar a gente na troca de ideia durante o curso, né? Às vezes tem alguém com um problema no trabalho e gostaria de explorar esse problema na live, vamos trazer para a live, porque às vezes o problema de um pode ser o problema de todos, tá bom? Então a ideia é essa, a live foi essa. Léo, quer falar alguma coisa aí para finalizar? Quero agradecer aí também a presença da galera, vi que foi bem hypada essa hora PDI de manhã, o pessoal gosta de acordar cedo. Agradecer aí pela força de vontade de vocês, por essa ajuda aí. E bora pra cima, mister. Bora pra cima. Acredito que segunda-feira que vem tem outro Chorapedia aí. Tem, com certeza é aquilo, né? A ideia é sempre a gente trazer a cada semana um conteúdo melhor, falando melhor, com mais detalhes e uma interação ainda melhor, tá, gente? É o que eu falei para vocês. A ideia do Chora PD é ser tipo os Simpsons, tá ligado? Nunca vai acabar, sempre vai ter conteúdo novo. Quando a gente zerar todos os steps, cara, a gente já conhece todos os steps. Porra, vamos pegar case de mercado, tá? Vou mostrar para vocês como pegar dados do Facebook e gerar uma estratégia de vendas, né? Por que não? Né? O Pentaho é uma ferramenta open source. De que forma a gente poderia criar uma solução open source para vender para as empresas? Entende? Então, são muitas possibilidades que a gente pode explorar dentro do Xora
Opa, tinha caído, acho que Acho que voltou. caiu. Voltou. Então aí a gente só compartilhar isso com vocês. Eu agradeço demais a presença de cada um de vocês e tamo junto. Até a próxima segunda. Bom, eu espero que vocês continuem acompanhando o canal, não só acompanhando, mas verdade. Eu espero que vocês continuem acompanhando as lives, tragam os amigos de vocês, tá bom? E vambora, vambora. Fecha aí, Leozão. É isso aí, galera. Não esquece do like aí, compartilhar esse vídeo aí. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu!